Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso encontro, o encontro meu e de vocês, Maurício Souza, com o pessoal. Prosa boa, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quero que vocês já curtam aí o canal, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações, tá bom? Toda semana tem vídeo para vocês aqui. E hoje eu estou recebendo um jovem vereador aqui de Belo Horizonte, um cara fantástico, com ideias geniais, o Ciro. Seja muito bem-vindo, Ciro. Espero que você traga muita coisa boa para a gente, muita informação para as pessoas que estão nos vendo aí, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer demais o Maurício a oportunidade de estar aqui hoje, estreando nesse programa, né? Me sinto, Maurício, muito honrado, viu, cara? Você tinha tanta gente para chamar e me escolheu. Eu fico, assim, lisonjeado com o convite, com a oportunidade. A gente está aqui trocando esse papo, batendo uma prosa boa mesmo, né? E levando informação para o pessoal do seu canal, para as pessoas que vão assistir, porque é importante demais tudo que a gente vai conversar aqui, falando de política, família, vida, enfim. É um papo que você não pode perder. Fantástico, fantástico. Prazer é todo nosso tomar um cafezinho aqui e falar sobre os assuntos importantes aí, né? Você, como eu, um jovem, né, entrou na política, sei que a sua carreira de política é já extensa. Antes de entrar no ar, a gente estava conversando isso. Desde jovem ele faz parte da política e sempre defendendo, né, as causas que a gente defende, aquilo que a gente acredita. Isso é muito importante, né, para a construção de um país melhor. Então, quero que você fale para a galera o que te motivou, né, a começar na política, o que te fez ingressar nessa sua carreira aí. Cara, engraçado que assim, igual você falou, eu sempre acompanhei política muito dos bastidores, né? Mas eu até estava comentando aqui com o Maurício, pessoal, de que antigamente você só entrava na política ou se você fosse multimilionário ou se você viesse de família política. E no meu caso eu não tinha nenhum dos dois. Eu tinha apenas uma boa vontade de gerar transformação, de fazer transformação na nossa cidade, no nosso país, enfim. E aí, Maurício, quando que eu vi, cara, que realmente eu teria a oportunidade de transformar, de colocar o meu nome à disposição? Foi ali quando começou o pessoal a ir para a rua, né? Pediram um impeachment ali da Dilma, questão dos estádios também. Ali as pessoas, né, comuns, vamos dizer assim, começaram a ganhar força, visibilidade. E eu também sempre participei de muitos projetos sociais dentro de Belo Horizonte. E aí o pessoal sempre falava, poxa, Ciro, você é um cara novo, você é um cara jovem, nós precisamos de novas lideranças na política, nós precisamos de pessoas que realmente estão com a mente nova, estão com novas ideias, vão querer chegar lá, trabalhar. E, cara, você precisa de ser nosso representante. E aí eu te confesso, Maurício, que naquele momento, né, isso aí, estamos falando aí talvez 2014, 15, até início de 2016, cara, eu falava assim, cara, impossível. Como é que alguém comum como eu vai se tornar um dia, né, um vereador ou um deputado ou algum cargo político? Não tinha muito essa questão. Só que aí as pessoas começaram a perguntar muito. Poxa, Ciro, você tem que ir, cara, nós precisamos de você e tal. E aquela coisa foi começando a nascer no meu coração, esse desejo de colocar o meu nome à disposição. E em paralelo com isso, como eu sempre participei de muitos projetos sociais, a vida inteira participei de projeto social lá da minha igreja, que é a 8ª Igreja Presbiteriana. Mas, por conhecer muita gente, o pessoal queria participar, mas não de algum projeto ligado diretamente a alguma igreja, alguma religião. Aí eu juntei alguns amigos e falei assim, pessoal, vamos montar uma ONG, então, que a gente pode abraçar essa outra turma. Vamos pensar quais são os projetos que não tem em Belo Horizonte. Cara, nós começamos a pensar, nós pesquisamos, nós olhamos. Resultado, nós não achamos nenhum projeto que não seja contemplado em Belo Horizonte. Aí eu falei com o pessoal, bom, eu sou formado em administração, né? E aí eu falei com o pessoal assim, cara, vamos usar o que a gente tem de melhor, né? O que eu sei fazer. Vamos empreender na área social. Qual que foi a ideia? Aí que nasceu o Grão. O que é o Grão? É uma aceleradora de ONGs. É muito mais fácil eu chegar num lugar onde já tem um projeto instalado, onde a comunidade já conhece, onde as pessoas já conhecem aquele trabalho e potencializar aquelas pessoas. Então, por exemplo, se o cara tá lá, às vezes o cara tinha recurso, mas não tinha mão de obra, então conseguia trazer pessoas para ajudar ele. Aí, outro projeto, o cara tinha recurso, tinha mão de obra, mas não tinha um planejamento de como executar as ações durante o ano, as atividades. Então, a gente entrava modulando de acordo com a necessidade de cada projeto. E foi muito legal, cara, porque assim, a gente teve uma visibilidade muito bacana, muita gente começou a interagir e as pessoas de novo começaram a falar, Ciro, você precisa e tal. E eu sempre falando, não, gente, vamos continuar trabalhando aqui e tudo mais. E aí teve um projeto especial que ele até ficou bem conhecido aqui em Belo Horizonte, que chamava Cores do Morro. Qual que era a ideia do Cores do Morro? A gente subia a favela,
e pintava a fachada das casas no meio da favela, dentro do morro. Aí os traficantes tinham que autorizar e tal, toda aquela coisa. Mas qual que foi o interessante dessa ação? Por que ela ficou tão conhecida? Porque a gente entendeu que aquelas casas que eram pintadas, duas coisas aconteciam. A criminalidade naquela região, ela caía porque as casas viravam ponto de referência para a polícia. Então ficava ruim para a bandidagem continuar ali. E segundo colocado, as pessoas se sentiam orgulhosas. Eu escutei uma vez uma mulher falando assim, agora eu vou poder chamar alguém da minha família para vir aqui, porque agora eu tenho coragem de receber eles. Então, cara, aquilo tocou a gente muito e aí foi pra rádio, televisão e tudo mais. E aí o movimento começou a aumentar, o pessoal falando Ciro, porque, cara, eu acho que assim, a gente não pode ser candidato de si mesmo. Ou as pessoas veem na gente alguma competência, enxergam assim, poxa, esse cara fala o que eu acredito, essa pessoa representa aquilo que eu gostaria de ver de transformação. E foi assim, cara, aí que nasceu esse desejo de falar assim, não, então vamos colocar o nome à prova, se for da vontade de Deus, vamos trabalhar e vamos ver o que dá. Sensacional. Sensacional. Isso daí, né, só demonstra a vontade de mudança da sociedade, né? As pessoas cansadas daquela velha política corrupta que a gente tinha. Precisamos realmente de pessoas novas, como você, que querem fazer a diferença na política aí. Né? E agora, depois que você já está eleito, qual que foi os seus projetos aí depois que você ganhou? Cara, pois é, muito legal você falar isso, porque assim, a eleição aconteceu, aquela euforia, né, ganhamos e tudo mais, poxa, agora vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Então, cara, já nos primeiros dias ali, a gente ainda estava na pandemia, mas aí a gente teve um outro lockdown. Então, todos os projetos que eu tinha inicialmente, né, que era trabalhar para a questão da geração de emprego e tudo mais, a gente se viu numa cidade fechada, onde o prefeito trancou todo mundo em casa e aí o que eu coloquei na cabeça como principal no início foi: nós precisamos da cidade de Belo Horizonte aberta. Nós precisamos das pessoas trabalhando. Nós precisamos que as pessoas tenham condições de colocar comida em casa. Então, cara, eu fui para a rua, participei dos movimentos. Nesse meio tempo também, o que eu fiz enquanto político, né, vamos dizer assim, mandei vários ofícios para a prefeitura, indicação que a gente poderia sim abrir o comércio, mostrando dados e informações de que a prefeitura estava incoerente. Por quê? Você vai e fecha a cidade, aí você vai e restringe o horário dos ônibus, mas não tem condição, você tem que espaçar para conseguir diluir ali a quantidade de pessoas dentro dos ônibus e não colocar todo mundo dentro do ônibus parecendo uma sardinha enlatada, né, senhor prefeito? Não, isso aí realmente não aconteceu só aqui, né? Aconteceu em várias cidades do Brasil inteiro. Uma hipocrisia tamanha, né, dos seus governantes aí que usaram também isso para poder roubar ainda mais da população. Sei de muitos casos assim dessa forma, realmente uma vergonha, né, usar de uma coisa tão de uma tragédia dessa para poder se beneficiar, né? Então realmente a gente fica muito triste com tudo que aconteceu, né? E você é um cara que, como eu, assim, luta pelo bem da família, pelos valores, né? Pelo respeito à religião, assim, das pessoas. Isso daí também reflete demais na sociedade, e também é por isso que eu te chamei aqui, porque eu me identifico muito com você, né? Com muitas pessoas assim, e digo mais, pessoas assim como nós, conservadores, e a gente não faz isso, nós temos que nos unir. Esse é o meu propósito, unir as pessoas. É isso aí. Porque a esquerda é unida e ela é organizada, e nós estamos longe disso. Nós somos desunidos, desorganizados, e a gente precisa se unir o mais rápido possível. Parar de cada um olhar para o seu umbigo, né? E procurar o bem maior do Brasil. E quando você fala disso, cara, de que assim, a gente enquanto conservador, a gente precisa se unir, precisa mesmo, viu, pessoal? A gente precisa de estar focado em um só objetivo, que é de resgatar princípios e valores, que a esquerda tem constantemente atacado os nossos pilares, que é a família, que é a questão também da vida, né? A esquerda, ela quer, porque quer de qualquer jeito, colocar o aborto como alguma coisa legal. Na Argentina, a gente viu que até 14 semanas você pode ali matar um feto, né? Pô, qual que é a diferença de um feto de 14 semanas, para mim que tô aqui, para você, Maurício? É tempo e nutrição, cara. É um ser humano como outro qualquer. E a gente precisa de combater, de se unir. Então a esquerda vai começar a ganhar espaço. E quando a gente é omisso também, a gente acaba dando espaço para a esquerda progredir. Então, mais do que a gente ter essa opinião, é a gente expressar, a gente se posicionar contra esse tipo de pauta. A pauta progressista, ela vai acabar com a nação brasileira se ela ganhar força.
Mas é isso aqui que nós estamos fazendo hoje, Maurício. Isso, cara, eu vou te dar os parabéns, porque são poucos na direita que estão fazendo esse movimento que você está fazendo, que é de unir as pessoas, que é de realmente sentar e falar assim, poxa, quem é que está fazendo um trabalho legal? Quem que a gente pode se aliançar? Quem que a gente... Vamos dar força um para o outro para a gente conseguir defender em todas as esferas, desde Brasília até aqui no município, né? De Belo Horizonte, de outras cidades do Brasil inteiro. Então, cara, quando você fala assim, de que nós precisamos de defender essa questão da família, da pátria, realmente... É um senso de urgência muito grande. É uma que nós guerra, temos que ter. Ciro. Nós estamos enfrentando uma guerra. Não tenho dúvida. Vocês não têm dúvida que a gente está enfrentando uma guerra, tanto política, ideológica, cultural, entendeu? Nós vamos passar por tempos sombrios mais para frente. Se a gente não se unir agora, não se engane, muitos países aqui da América do Sul, alguns países já não pode mais, você não pode evangelizar mais, você não pode pregar a palavra de Jesus Cristo. Isso aqui no Brasil vai chegar também. Então, nós temos que estar preparados e unidos para que isso não aconteça. Né? E principalmente, Maurício, quando você fala sobre isso, que os países estão sendo censurados, poxa, a gente viu aqui no Brasil que tiveram pastores que usaram a palavra homossexualismo, homossexualidade, não me lembro bem aqui agora, e o Ministério Público foi contra, né? Mandou esse pastor se retratar. Então, peraí, a gente que acredita que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nós agora vamos ter que abrir mão dela, porque o Estado agora é que vai falar no que a gente tem que acreditar ou não, e nós vivemos num país laico. Exatamente. Isso significa que o Brasil não tem religião. Ou seja, você quer escolher sua religião, você é livre para escolher. Agora, você não pode querer imputar o que você acredita como certo dentro da minha religião. Aí você está ferindo o meu princípio de liberdade, Exatamente. Questão da religião. E isso nós não podemos abrir mão, pessoal, jamais. Exatamente. Agora, falando um pouco fora de política, eu quero saber um pouco da sua vida pessoal, do seu início, como tudo começou na sua vida. Você é daqui mesmo de Belo Horizonte? Cara, sou aqui de Belo Horizonte, nascido e criado aqui. Eu vivi aí brevíssimos 8 anos, né, com a minha mãe de sangue, que ela faleceu vítima de um câncer, né? E meu pai sempre foi um cara muito guerreiro, né? Meu pai, o berço do meu pai, Maurício, foi um caixote de banana, cara. Esse foi o berço do meu pai. Nasceu lá em Janaúba. Então a gente tem uma raiz de muita luta, sabe? De correr atrás mesmo daquilo que a gente acredita, de ir atrás dos sonhos. E meu pai nunca foi um cara que facilitou as coisas, muito pelo contrário. Ele sempre me incentivou a conquistar, a buscar. E aí, mais pra frente, depois ele casou, né, com a Cláudia, que é a nossa mãe do coração, que já tinha a Rúbia como filha. E aí, lá em casa, nós somos em 6 pessoas. Então, meu pai, a Cláudia, meu irmão, que mora no Canadá, o irmão mais velho, o do meio que mora aqui, eu e a Rúbia que veio. Então, cara, essa que foi a minha trajetória aqui, né, em Belo Horizonte, da minha família, né, faço parte da mesma igreja, meu pai é o pastor titular lá desde que a gente nasceu, inclusive quero te convidar para ir lá num culto qualquer dia, tá? Vai ser um prazer. E também eu formei em administração e fiz algumas especializações fora, dentre elas uma na Irlanda, onde eu morei lá por aproximadamente 1 ano, onde eu consegui desenvolver ali novas habilidades que me trouxe para o mercado de trabalho. Então, antes de candidatar a vereador, o que eu fazia? Eu era consultor de negócios internacionais. Na prática, o que era isso? Eu prestava consultoria para empresas que queriam internacionalizar, ou comprar ou vender produtos de fora. Então, eu fiz esse serviço durante aí, quase 7 anos para a Federar Minas, né? Que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado. Então, conheço bastante o nosso estado, já rodei pra caramba aí e já participei das maiores feiras do mundo, levando empresários para fazer o pré-contrato de compra e venda e também benchmark, né? Que você vai lá, entende o que está acontecendo e traz para o Brasil para você conseguir aplicar de acordo com a sua realidade. Eu brinco assim, Maurício, apesar de que eu vou fazer 31 anos, mas eu já tenho aí uma rodagem... E a cara também não é... A cara também já condena, 25 anos, né, Maurício? Que é isso? 37 no mínimo. Muito bacana a sua história, parabéns. Vencedores não vêm por acaso, não. E o que você acha da nossa mídia, da nossa grande mídia do Brasil hoje? O que ela está tentando fazer com a população? Cara, se eu fosse para te responder de maneira assim, direta, eu acho que a grande mídia é nojenta. Eu acho que a grande mídia é nojenta. Sabe por quê? Aqui em Belo Horizonte eu caí numa fake news de um jornal que eu não quero nem citar o nome para não dar visibilidade para essa turma, mas que eles colocaram uma fala minha em uma... Quando o Calil, ano passado, foi na Câmara prestar contas, eu fiz 3 perguntas para o prefeito. E aí, no jornal, saiu como se uma dessas perguntas eu tivesse instigando o prefeito de algo que ele não fez. E assim, aí eu peguei a notícia e peguei o meu vídeo e postei para todo mundo ver, para todo mundo acompanhar e marquei o jornal. Aí eles soltaram uma notinha desse tamanhozinho assim, ó.
falando que realmente, né, o vereador gostaria de dizer isso, aquilo, outro. Ou seja, famosa fake news. Só que... O estrago já foi feito. Exatamente. Por entendimento aí, né, de algumas pessoas, a fake news vem só da parte da direita. E a mídia? Aí a mídia pode errar? Aí a mídia, então, tá liberada? O que a gente sabe que eles fazem de propósito. Porque eles não querem que os conservadores, Maurício, eles ganhem espaço. Eles querem destruir o conservadorismo, aquilo tudo que a gente preza. Por quê? Porque se eles têm a mídia na mão, eles querem que a gente ande de acordo com a pauta progressista que eles têm. Isso daí, Ciro, já aconteceu há um longo tempo no Brasil, né? A mídia controlando todas, né, toda a parte política do país. Quantos candidatos ela já não elegeu, né? Não tenho dúvida. Então, ela era muito forte. Só que hoje, graças a Deus, o brasileiro tem isso daqui na mão, ó. Isso fez toda a diferença, Maurício. Faz toda a diferença. Hoje o cara, ele escuta a grande mídia falar alguma coisa e já duvida na hora. E já pega o celular, pega o telefone e vai conferir a realidade. Pesquisar. Eu tava, cara, num congresso, inclusive, no Rio de Janeiro, recentemente, e num bate-papo lá o pessoal perguntou, como que vocês fazem para saber se a notícia é verdadeira ou não? E é exatamente o que você falou, a gente começa a pesquisar a fonte da notícia. O que está dizendo lá na fonte? O que eles estão querendo realmente falar? Porque hoje a gente não pode mais acreditar na Globo, nesses grandes veículos de comunicação que, assim, eles são vendidos. Essa é a realidade, vendidos. A gente tem em Belo Horizonte, né? Aqui, posso falar com bastante propriedade também por ser vereador aqui, em que tem jornal aqui na cidade que 80% da receita deles vem da prefeitura. Eles vão falar bem ou mal do prefeito, gente? Não tem... Eles vão mostrar a realidade ou eles vão ser parciais no que está acontecendo? E não vão dar a voz para o outro lado. Então, por isso que a gente tem que combater, cara. Porque aí a internet hoje está nos dando voz e as pessoas estão... Por que pessoas, Maurício, comuns, como eu, como você, assim, em certo sentido, que não era da política e agora está aí como um símbolo nacional, né, de alguém que está levantando realmente a bandeira, está brigando por princípios, por valores, né? Cara, por que esse pessoal se incomoda tanto com a gente? Porque a gente está tendo voz. Porque a gente está alcançando as pessoas, a gente está mudando a mentalidade de muitas pessoas. E isso incomoda o projeto de poder da esquerda, o projeto de poder dos progressistas. Cara, enquanto existirem Ciros e Maurícios, pode ter certeza que a gente tem esperança para a gente mudar o preço que a gente paga, Ciro, o preço que eu e você e todos aqueles que defendem, né, é muito alto. É um preço muito alto que a gente paga para enfrentar tudo isso, né, e colocar nossas ideias em prática. Mas se esse é a nossa vida, se Deus escolheu a gente para isso, nós vamos até o final, né? E custe o que custar. Cara, é o que você falou. Quando Deus escolhe, eu falo que a política, para mim, ela é propósito. E quem tem propósito não escuta qualquer proposta. Essa é uma realidade que eu carrego comigo. Fantástico. Quando a gente tem propósito, a gente sabe para que a gente foi criado, o que a gente vai fazer, o que a gente tem que entregar. E é o que você falou, cara. A gente abre mão de muito tempo com a família. A gente abre mão de ser uma pessoa que, às vezes, pode sair para qualquer lugar, um restaurante ali, comer tranquilo. A gente abre mão de muita coisa que a maioria das pessoas não tem ideia do que é. Mas nós temos propósito. E enquanto Deus estiver guiando a gente, é o que você falou. É impossível parar porque nós estamos guiados pelo Rei. Perfeito, perfeito. E na questão do esporte, você já jogou vôlei, futebol? O que você já fez? Cara, vôlei, eu sou pequeno, né, bicho, pra vôlei. Eu tenho 1,80 m, então assim, pra vôlei nunca deu. Mas eu sempre gostei de futebol. Uma curiosidade que pouca gente sabe, eu já joguei na base do Atlético durante, sei lá, umas 4 a 6 semanas, e aí, pelo meu ótimo futebol, eu fui convidado a me retirar, sabe, Maurício? Pelo amor Pessoal, de Deus. eu só falou assim, eu acho que é melhor ser para empresarial minha, entendeu? Buscar outras coisas que no futebol não vai dar. Mas, cara, sempre gostei de jogar futebol. Quando era adolescente, andava de skate. Então, assim, sempre gostei de esporte. Sempre. Esporte, eu acho que é vida, mantém a gente ativo, faz a gente, né, a movimentar o corpo. Então, isso ajuda também, musculatura, saúde, oxigenação do corpo. Então, sempre gostei, mas no vôlei nunca foi meu forte, não. Isso aí. O esporte, ele tem dessas coisas, né? Como a gente estava conversando anteriormente, o esporte, ele é mais do que você apenas dominar uma bola de vôlei, de futebol, né, cara? Ele te ensina muitas coisas. Ele te ensina o trabalho em equipe, você ganhar, você perder, você respeitar, né? Então, o que eu sempre falo é o seguinte: você usar o esporte e a educação trabalhando juntos, para mim é a formação perfeita da sociedade, entendeu? E o esporte, cara, ele tem uma questão muito legal que você consegue colocar uma criança
que está em uma situação de vulnerabilidade muito grande com uma pessoa que vem de uma família muito boa. Então o esporte ele é inclusivo nesse sentido de que assim, as pessoas são iguais. Aqui a gente está no mesmo esporte, aqui todo mundo está nivelado, aqui a gente pode criar uma mentalidade nova na cabeça das nossas crianças. E isso passa, eu acho que o esporte, ele contempla a educação dentro do esporte também. Que é o que você falou, a gente aprende a respeitar, a gente aprende que no esporte tem limite, né, do esporte que você está jogando em si, tem limite do corpo também, né, que tem hora que você fala, ó, se passar disso aqui você vai machucar. Então, isso tudo a gente vai aprendendo dentro do esporte e o esporte nos dá essas referências que a gente cresce com isso para a vida, né, que é o respeito, que a gente saber trabalhar nossas habilidades e principalmente no esporte que a gente mais trabalha, é a fraqueza nossa, aquilo que você é ruim que você tem que melhorar, então você tem que treinar mais. E te torna muito forte, né? O esporte ele te torna muito forte. Ciro, eu quero falar um pouquinho também sobre esses decretos que estão rolando aí no país, decretos né, das prefeituras, né? O quanto que prejudicou os nossos empresários, o quanto de empresa que foi quebrada, foi fechada por isso. Eu queria ver seu ponto de vista a respeito desses decretos aí. Cara, a primeira coisa que a gente tem que questionar é que o STF ele tirou o poder, na realidade, do presidente e jogou para os estados e municípios. Ou seja, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e a gente viu o que aconteceu. Se a gente for pegar o caso aqui de Belo Horizonte, foi a cidade que mais ficou fechada no mundo. O pessoal até colocou uma placa, né, ironicamente, do Guinness, falando que Belo Horizonte era um absurdo tanto de tempo que estava fechado. E além disso, a gente teve, como você falou, os decretos, a incoerência. Vou te dar um exemplo da incoerência aqui em Belo Horizonte. Estavam todos os comércios fechados, mas o prefeito colocou no decreto que o shopping popular ou Oiapoque poderia estar aberto e outros shoppings ou outras lojas não. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Aí a gente começa a ver, poxa, a gente começa a se questionar, será que o prefeito está ali culiado com o dono do shopping, esse cara está pagando alguma coisa para a prefeitura? Na CPI que a gente teve aqui em Belo Horizonte, isso foi perguntado. E aí a gente ficou sabendo de doações que o shopping fez para a prefeitura. Então, assim, até onde, de fato, eles usaram isso para politicar, né? Politicar mesmo, a pandemia ou para ajudar o povo. O que me leva a pensar que aqui em Belo Horizonte e no Brasil inteiro a gente viu que uma politicagem suja de muita gente que aproveitou para quê? Que os governantes, eles tiraram licitação, podia gastar do jeito que quisesse, ficava tudo na mão da prefeitura, tudo na mão do executivo e o povo ia ver navios. E aí a gente chega no desastre que foi aqui em Belo Horizonte, a quantidade de empresas que quebraram, a quantidade de pessoas que ficaram sem seus trabalhos e até hoje não estão conseguindo. E aí, cara, essas arbitrariedades, né, muitas vezes que vem lá de cima de Brasília, cara, isso impacta aqui embaixo. Por quê? Porque a gente pega pessoas incompetentes nas prefeituras e nos governos, né, do Brasil inteiro e que fizeram o que fizeram com o povo. E aí cada um que se lasque. Agora, o salário de todo mundo que é vereador, parlamentar, prefeito, qualquer cargo do executivo, do legislativo e do judiciário, estava em dia. Aí é fácil, né, Maurício? Aí é fácil. Eu virar e falar assim, fecha tudo. Vou receber em dia mesmo. Uma das coisas que eu coloquei em discussão lá na Câmara Municipal, aqui de Belo Horizonte, foi, beleza, o prefeito mandou fechar. Então, prefeito, você devia também suspender o pagamento do IPTU. É justo. Eu tô te deixando fechado. Tô te deixando sem trabalhar. Eu tô te fazendo pagar seus funcionários. Você não tá vendendo nada e eu ainda quero te cobrar? Tá errado. Tem que doer no bolso de todo mundo. E principalmente da gente, que é parlamentar, que recebe pelo povo. Tem que doer primeiro na gente pra gente dar o exemplo. Porque é muito fácil eu falar para fazer alguma coisa, sendo que o meu exemplo é totalmente o contrário, que eu tô recebendo em dia e falo, pessoal, gente, nós estamos vendo uma pandemia, calma. Calma, caramba. O povo tá sofrendo, o povo tá faltando comida dentro de casa. Não tá conseguindo alimentar os filhos. Imagina, eu sou pai. Você é pai também, Maurício? Opa, de 2. Pois é, imagina, cara, você olhar pros seus filhos e falar assim, eu não tenho condição de colocar um arroz, um feijão aqui dentro de casa, porque a loja nossa não tá vendendo nada. Cara, isso me dá uma revolta absurda, entendeu? Por quê? Por causa de um governante que simplesmente resolveu fechar porque achou que ia ser melhor assim e a gente começa a ver várias incoerências onde, em vez de ajudar o povo, sangra mais. E é contra esse tipo de coisa que, cara, nós temos que lutar e nós temos que ser, assim, nervoso nesse sentido, entendeu? Não podemos abrir mão. Tem que ir pra cima, tem que ir pra cima, eu concordo plenamente. Ciro, você é empresário, né? Você sabe muito bem o que os empresários sofreram na pele. Também falando do fechamento dos decretos e do lockdown, né? Quero saber de você
O que você acha desse lockdown? Se ajuda, né, as pessoas? Obviamente não. Lockdown só atrapalha, não tem eficácia, não ajuda e não ajudou ninguém. E a resposta tá aí. A ciência, né, que eles gostam tanto de falar, a esquerda hipócrita gosta de falar tanto isso, mostrou que não foi eficiente. Eu vou te dar um outro exemplo. Nova York, o pessoal ficou em casa e 60% pegou em casa o vírus. Ou seja, o lockdown, ele não funciona. A questão das máscaras também, pessoal, quem quer usar, usa. Agora saiu um estudo falando que para que a máscara tenha 100% da eficácia dela, sabe como é que você tem que usar? É de 2 em 2 horas trocando. Você que está me assistindo aí, você trabalhou hoje o dia inteiro. Você trocou a máscara de hoje? Você trocou de 2 em 2 horas? Não trocou. E eu sei que tá falando que trocou, deve ser mentiroso, que a gente sabe que não. Então, cara, a questão é essa. É que o lockdown ele não funcionou e eles usaram isso de maneira política. Em vez de deixar o povo trabalhar, de tentar colocar outras regras de restrição, onde a gente não fosse atrapalhar a economia. E nisso o presidente tem muita razão. Economia, a gente não pode ver depois. O depois chegou. Milhares de empresas quebradas, milhares de pessoas sem trabalho, o país agonizando aí, economicamente falando. Por quê? Porque não existe, pessoal, não existe dicotomia entre economia e saúde, as coisas andam juntas. Para a gente conseguir pagar o médico do SUS, a gente precisa estar gerando receita, as pessoas precisam estar gerando imposto, compra, venda, para a gente conseguir pagar os profissionais da saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, material, tudo isso vem de onde? Vem do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A gente precisa de movimentar essa economia. Se não tem ninguém produzindo nada, ninguém vendendo nada, o pessoal aqui também vai morrer de fome porque não vai ter como pagar. Como que a conta fecha? A conta não fecha, pessoal. E não adianta que o pessoal da esquerda coloque em pauta o seguinte: nós precisamos de mais auxílio, nós precisamos de ter mais dinheiro do governo. Esses só querem mamata, só que vamos pegar de maneira lógica de onde que vem esse dinheiro. Esse dinheiro vem do contribuinte, de quem trabalhou, de quem gerou imposto, para conseguir sustentar todo esse sistema que é pesado do Brasil para pagar essas contas. Então, se a gente não tiver essa consciência de que economia e saúde elas andam juntas, aí as pessoas precisam de repensar e entender que através da economia que a gente consegue sustentar educação, saúde, lazer, esporte, praça, tudo isso passa pela economia. Mas você sabe que quem fala isso daí é a galera da esquerda, obviamente, trabalhando contra o governo, trabalhando contra a economia do país, torcendo que tudo dê errado, né? Então, essa daí é a narrativa deles e eles querem que nós paguemos o preço, que a gente seja destruído mesmo, né? No meu caso, de eu ser mandado embora e pedir desculpa, de nada adianta para eles. Eles querem ver a destruição, eles sentem ódio realmente, né? É uma distorção de valores, né, cara? E diferentemente da gente, né? Do conservador, que ele prefere ficar de boa, prefere ficar sossegado. Mas creio eu, Ciro, que a gente luta pelo certo, né, Maurício? Exatamente. Mas está chegando a hora da gente realmente se posicionar mais forte a respeito disso daí, senão nós vamos perder a guerra. Tá bom? Agora nós vamos para o quadro Passando a Bola. Esse quadro que é desenvolvido aí pelo meu marqueteiro Vitor. O que você acha que a gente precisa sacar, projetar para o nosso povo? Cara, eu acho que a bola que a gente tem que passar para o povo entender é o seguinte: nós precisamos de um Brasil com parlamentares sérios, comprometidos com a dor do povo, comprometidos em gerar transformação, comprometidos em não abrir mão é o que a gente está falando aqui, questão do feminismo, que quer matar crianças no ventre. Nós temos que defender isso, nós temos que melhorar o nosso mercado, né? Mercado de trabalho, que eu estou falando, a gente precisa de mais emprego, de mais da economia funcionando de maneira melhor, e para isso a gente precisa de abrir mais mercado, a gente precisa de começar a tirar um pouco tudo que fica travado na mão do governo. Por quê? Porque se a gente tiver uma maneira mais fácil das pessoas empreenderem, abrirem seus negócios, conseguir contratar outra pessoa, fazer as reformas tributárias, administrativas que a gente tem que fazer, a gente tem um país mais forte, um país onde até o mundo inteiro vai olhar e falar assim: poxa, o Brasil é um mercado de mais de 220 milhões de pessoas. E se esse país tiver uma segurança jurídica e uma competência para você conseguir empreender, esse país vai explodir. É isso que a gente precisa de sacar, de passar para o povo, de que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e valores, vamos defender as nossas crianças, nossos adolescentes, e nós também estamos pensando em um Brasil desenvolvido, um Brasil melhor para se viver e empreender. Fantástico, fantástico. Defesa.
aquilo que a gente defende mesmo. O que você entende que são as nossas fraquezas? Cara, eu acho que, se tratando de Brasil, a gente precisa melhorar muito a nossa educação, a nossa segurança pública e, como eu falei agora há pouco também, o nosso ambiente de trabalho. Por que eu falo de educação? Poxa, a gente tem várias universidades hoje que elas são top. Muita gente fala, tem vários professores renomados e tudo mais. Mas de que adianta eu ter um teto maravilhoso e uma base podre? Que é isso que acontece no Brasil. O ensino fundamental e básico no Brasil, na maioria dos lugares do Brasil inteiro, é um lixo. Então, eu prefiro que a gente invista na base para que essas crianças e adolescentes tenham condições de ir até para uma universidade particular, porque elas vão saber tanto que, de repente, elas conseguem bolsa, elas conseguem se qualificar no emprego legal. Por quê? Porque elas vão estar sabendo, elas vão ter conhecimento, né, de educação ali básica, e isso no Brasil nós precisamos. De a cada 10 alunos no Brasil, 3 são analfabetos funcionais. Olha que absurdo isso aí. Pois é, então, parece que é proibido você repetir de ano, né, cara, a escola plural, né? Exatamente. Você passa, não interessa. Você teve nota no exatamente. E aí a gente entra também na parte de segurança pública realmente que o Brasil precisa. Creio eu, Ciro, que as pessoas, os políticos, veem a educação como não dá voto. Então elas não investem pesado. Eles não pensam no futuro do país. Porque se eles pensassem a longo prazo, depois do mandato deles, 10, 15 anos, aí você teria uma sociedade forte, você teria uma base forte. Eu vou até te contar uma coisa, eu concordo demais com você. Eu acho que essa nova era de políticos, né, que está nascendo, Maurício, no Brasil agora, cara, eu acho que essa turma tem a grande chance de gerar essa transformação. E eu vou te dizer por quê. Eu tive um projeto aprovado aqui em Belo Horizonte, em 2 turnos, e já sancionado pelo prefeito, virou lei, em que eu coloquei no projeto para a gente colocar no contraturno escolar noções administrativas, financeiras ali para as crianças e adolescentes. O que é isso? A gente está investindo na base. Poxa, eu não estou preocupado com o voto do amanhã, eu estou preocupado com a educação do amanhã, com a minha filha que está nascendo, com as pessoas que vão usufruir desse modelo de gestão, onde a gente vai preparar melhor essas crianças e adolescentes que são os profissionais de amanhã. Então, se eu preparo esse cara, deixo esse cara bom para o mercado de trabalho, cara, esse cara vai ter melhores empregos, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ajudar a cidade, ele vai pagar mais imposto. Então, é uma bola de neve, onde as coisas vão acontecendo e tudo soma. Então, eu acho que a gente precisa realmente de olhar nesse sentido, de fazer propostas e pautas onde a gente pensa no longo prazo. E voto, vou ser muito sincero para vocês, isso é consequência, gente. A gente tem que pensar em fazer o bem pro povo. Antigamente eles não pensavam assim, né? Chegava a época de eleição, aí sim eles falavam que investir na educação, nas crianças, enfim. E aí chegava na hora de investir, não investia nada. Verdade. Falava que era o futuro, mas investimento que era bom nunca chegou. Agora vamos pro levantamento. Um assunto que está ficando esquecido, mas está na hora de fazer o levantamento. Cara, eu acho que o levantamento que nós precisamos é do povo unido, porque esse ano é guerra. Esse ano a gente precisa estar unido. Esse ano a gente precisa que as pessoas realmente se levantem e de que a gente esteja pronto para enfrentar tudo que nós vamos enfrentar. A mentirada que vai vir, a fake news que vai vir, mas é aquela máxima, né? O povo unido jamais será vencido. Então, conservadores, estejam unidos num só propósito. Isso aí é o mais importante, Ciro, a união. Eu sempre venho batendo nessa tecla, tanto nas minhas idas, nas minhas viagens, conversando com muitas pessoas, nas minhas redes sociais, eu sempre toco na união, para a gente realmente se unir. E depois que tudo aconteceu, comigo, as pessoas elas tomaram mais coragem para se posicionar, para defender aquilo que ela acredita. Então isso aí é muito importante. Agora vamos para o ataque. O ataque é sempre a melhor defesa. Em que áreas a gente precisa atacar em Minas Gerais? Cara, Minas Gerais tem tanta coisa para a gente melhorar, a começar, eu vou te falar aí, da criação de empregos, de trazer mais empresas para Minas Gerais, a gente conseguir fazer com que Minas seja um ambiente propício aos negócios, porque aí a gente consegue mais recursos para investir na educação, investir na segurança. Minas Gerais precisa urgentemente de leis
né, que facilitem o tributo. Pô, nós temos o ICMS, se não for o mais caro, é o segundo mais caro do país. Então a gente perde em competitividade logística também. Tem muitas empresas que estão ali na divisa com São Paulo que preferem se instalar em São Paulo, porque vão pagar um ICMS menor do que aqui em Minas Gerais. Então nós precisamos de criar um ambiente favorável para os negócios, para a geração de emprego e renda em Minas Gerais. Concordo. Eu acho que o nosso governador está fazendo um excelente trabalho em Minas Gerais. Maravilhoso. A gente sabe o quanto que o país é um país continental como o nosso, as dificuldades que ele enfrentou dos governos anteriores. Ele Tem dúvida, colocando a cidade em ordem. Foram mais de 13 anos, né, de governo petista aqui. Ainda pegou Brumadinho, depois pegou a questão da pandemia e o governador ainda conseguiu fazer ali em Minas, mesmo que lentamente, mas caminhar. Por quê? Porque eu gosto muito do governador Romeu Zema, sabe? Gosto muito da forma como ele tem ajudado o Estado. E eu fico imaginando ele sem esse tanto de coisa que atrapalhou, o quanto que Minas poderia crescer. E eu não tenho dúvida de que se o governador for reeleito, de que nós vamos ver uma Minas muito diferente. É um cara que não precisava, né? É desse tipo de gente que eu falo que precisa entrar na política. Um cara que ganhava muito bem, muito mais do que ele ganha, não tinha dor de cabeça e está aí fazendo o melhor pelo nosso povo mineiro. Isso é fantástico, eu admiro demais o nosso governador Romeu Zema. Bloqueio agora. Esse vai ser bom. O que não pode passar de jeito nenhum, que você bloqueia? Cara, eu bloqueio qualquer coisa que for ferir aos nossos princípios e valores. Vou te dar um exemplo na Câmara Municipal que a gente bloqueou. A Prefeitura soltou um decreto que era para dar a equidade de gênero, né, dentro de um projeto da ONU. E a gente, enquanto vereador, nós conseguimos barrar essa questão de identidade de gênero. É importante a gente não abrir mão, Maurício, dos nossos princípios e valores, daquilo que a gente acredita. A gente está aqui para isso, não é para calar a boca e falar, não, isso aí não me incomoda, porque aos poucos a esquerda vai ganhando espaço, a gente vai perdendo espaço e mais do que isso. Quando a gente deixa de posicionar, a gente está abrindo mão do futuro que a gente pode transformar. Então, cara, eu bloqueio tudo que for relacionado a esses movimentos, né, feministas, esses movimentos LGBTQIA+, que querem destruir. Muitas vezes o movimento utiliza desse artifício para mudar a cabeça das pessoas. O movimento ele só quer usar as pessoas, ele não se preocupa de verdade com o que a pessoa está passando. Exatamente. Ele não se preocupa em ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa é igual para o feminismo, é uma mera peça. Se você não se enquadrar, você é descartável. É assim que a esquerda trata. Se você não concorda com tudo que a gente está falando, a gente é descartável. Então eu bloqueio qualquer movimento que trate as pessoas apenas como um descarte. Ou você faz parte ou não. Eu me preocupo com as pessoas, com o futuro das pessoas, para a gente deixar um país melhor. Para todo mundo. Muito bom, muito bom. Isso aí que você falou é importantíssimo. A gente respeita todos, né? Todo mundo. A gente respeita as escolhas, respeita tudo. Só que tem um limite aí, né? De doutrinação, não mexe com nossas crianças, isso aí, não queiram destruir nossas famílias. É aquela história, Maurício, a gente, né, eu principalmente, eu respeito a opção sexual de cada um faz o que quiser, do jeito que quiser. Agora a gente querer levar isso para dentro das escolas, para começar a erotizar as crianças, aí não dá, cara. E o movimento, muitas vezes, ele usa, é o que eu tô falando, ele usa as pessoas para atingir essas pautas. E não porque ele tá preocupado no bem-estar, vamos melhorar um programa de saúde aqui, vamos fazer com que pautas positivas avancem para essas pessoas. O que a gente tem que entender é que isso é um mero projeto de poder dessa turma. Perfeito. Meu vereador, agora o match point, o momento mais importante da partida. Que momento seria esse? Cara, outubro de 2022. Esse é o nosso match point. É quando a gente vai definir os próximos 4 anos do Brasil e a gente não pode deixar, e eu vou falar rasgado aqui, o Lula voltar, o PT voltar. Nós não podemos permitir isso, pessoal. A gente sabe o que esse governo custou para o Brasil. A gente sabe o quanto nós estamos sofrendo. Você acabou de falar, o governador Zema está suando para conseguir deixar o Estado em dia, né? O presidente Bolsonaro fez várias ações para ajudar o Brasil a ser um país mais competitivo, um país melhor. De credibilidade. Então, o match point, eu acho que a virada do jogo nosso para encerrar, para ganhar e levantar o caneco é outubro de 2022, a gente colocando o nosso poder de voto do cidadão, que é isso que o cidadão tem de mais importante. E o voto é onde o pobre e o rico têm o mesmo poder. Então, a gente precisa de entender que
é uma mudança de um país. E a gente viu o quanto que a política ela pode te ajudar ou te atrapalhar. A pandemia mostrou isso muito bem. Então a gente precisa de eleger pessoas em todos os níveis que vão ajudar no desenvolvimento do Brasil. Perfeito, perfeito. É ótima, você colocou muito bem. Eu acho que a hora decisiva vai ser em outubro, né? Principalmente porque, olha bem para vocês verem. O governo, Bolsonaro pegou o governo, 3 anos de governo, nenhum ato de corrupção no governo. Crescimento do PIB, estabilização, né, da economia, apesar de o cara pegar uma pandemia no governo, entendeu? Depois de bilhões de reais, trilhões de reais desviados para outros países, Cuba, Venezuela, enfim. Petrobras dando lucro, que nunca deu. Petrobras dando lucro, enfim. Então, são indícios de que estamos no caminho certo. Um cara que fala de Deus, um cara que fala da pátria, da família. É muito fácil escolher um lado. É isso aí. É muito fácil escolher um lado e nós temos que ficar esperto aí e fazer a nossa parte. Porque o mais importante do que tá eu, Ciro, você, Ciro e eu, Maurício, falando aqui para as pessoas, elas são importantes. Demais. Elas são importantes, falar com os vizinhos, falar com os amigos, falar com as famílias, né? Porque... A tia do Zap, importantíssima. Exatamente. Todos são muito importantes. Vocês são líderes, né, que podem mudar o país. Não é só a gente, não, que está aqui dando a nossa cara a tapa, falando a nossa verdade. Vocês também podem e vão ajudar demais. Na realidade, Maurício, eu falo assim, a gente é só a ponta de um batalhão de pessoas que nos escolhem, que estão conosco, que nos dando força para a gente continuar lutando essa batalha. Então, o povo é muito mais importante do que uma ou outra pessoa. São eles que sustentam toda essa vontade, essa coragem para a gente continuar lutando. É o que eu falo sempre antes de... Falava, né? Quando eu jogava vôlei, antes de entrar no jogo, você tem que entrar com sangue no olho mesmo. Então, o nosso dever nesse ano é entrar com sangue no olho nessa política para poder não deixar essa bando de vagabundo aí voltar para o poder. Agora... Que história é essa aí que o povo tá falando que nessa semana o povo tava falando aí que você vai apoiar o Calil? Fala pra nós aí, vereador, que negócio é esse? Pois é, pessoal. Quem ainda não viu, vai lá no meu Instagram, @CiroDPereira, que você vai ver o apoio que eu vou dar pro prefeito. Cara, foi muito engraçado isso, porque saiu uma notícia, né? Ciro diz que vai apoiar Calil. Só que foi uma visita que o Ciro Gomes, né, do PDT, fez aqui ao prefeito Alexandre Calil. E eu apoio totalmente, Calil, a você a sair da prefeitura. Em 30 e poucos dias nós vamos nos ver livre desse prefeito que não ajudou em nada a cidade de Belo Horizonte. Conta comigo, prefeito. Em 38 dias, eu faço o maior apoio para você sair da prefeitura. Pô, o cara falou rasgado agora mesmo. Ô, meu vereador... Uma pesquisa recente apontou que 80% dos eleitores brasileiros desconhecem em quem votou para deputado nas últimas eleições. Isso explica muita coisa no nosso país. Você é um representante do Legislativo BH. Fala para a galera entender a importância dos deputados e senadores no complexo político. Pessoal, os deputados estaduais e os deputados federais e os senadores, que ficam no Senado, obviamente... são as pessoas que vão regimentar as leis do Estado e principalmente da nação. Então a importância é que tipo de pessoa eu estou colocando lá para definir a minha vida, para lutar pelas pautas que são caras, importantes para mim. Essas pessoas elas estão pensando no desenvolvimento da cidade, elas estão pensando no desenvolvimento do Brasil, do Estado. Essas pessoas estão comprometidas com qual projeto? É um projeto de poder ou é um projeto de Brasil? Por isso que é importante a gente alertar as pessoas que, às vezes, eu escuto muito isso, Maurício, mas é só mais um, é só o meu voto de mais um. Gente, cada voto é importante para a gente conseguir mudar a realidade do nosso Brasil. Então as pessoas têm que entender que o poder do voto é uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil, que a gente pode oxigenar. Brasília precisa de muita mudança. A gente precisa colocar lá bons deputados, deputados que vão ter o coração no povo. Então, não caia naquela máxima de quando eu estiver indo votar, eu vou pegar um santinho no chão e vou votar. Não, escolha antes a pessoa que você quer que te represente. Escolha antes pessoas que estão pensando num projeto de desenvolvimento mesmo do país e que querem ajudar e que vão defender aquelas pautas que são caras para você. Porque isso é definido da política. Não se engane. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Fantástico. Ciro, depois da entrada do governo Bolsonaro no nosso país,
hoje o brasileiro ele respira política, né? Qualquer lugar que você vai, qualquer cantinho que você tá, as pessoas sabem quem são os ministros, sabem o deputado, sabe tudo. Isso daí é muito importante, fomentar, né, a vontade política nas pessoas. E formar deputados, tanto federal quanto estadual, que defendam as nossas pautas aí, é para fortalecer. Porque se a gente são espaços que tem lá que estão vagos, se a gente não colocar pessoas que nos representam, depois não vai adiantar você reclamar daquele que está lá. Total. Se você tem a arma na mão para você fazer alguma coisa nesse momento, a sua obrigação é essa. É isso entendeu? aí. Fazer algo pelo que você acredita. Senão, se o Bolsonaro não tivesse tantos deputados lá que estão trabalhando contra ele, tanta oposição, eu tenho certeza que estaria muito melhor. Nossa, muitas pautas já tinham sido aprovadas. Concordo com você em gênero, número e grau. Como você vê aí o Legislativo de Minas Gerais, Ciro? Cara, a gente tem bons parlamentares, mas eu acredito que a gente precisa de uma mudança a nível estadual e principalmente federal. Nós precisamos de pessoas que são comprometidas, pessoas, que é o que eu estava falando para você aqui, Maurício, pessoas que, como você, que deram a cara à tapa, pessoas que saíram do lugar comum, que que têm um propósito de fazer o Brasil dar certo. Então a gente precisa de renovar. Tem muita peça ruim no Legislativo, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal e no Senado também. Então a gente precisa de renovar, pessoal. A gente precisa de colocar pessoas que estão dispostas, que não têm vício político, pessoas que são a esperança para o nosso Brasil. É esse tipo de gente que a gente precisa de colocar lá. Pessoas que nos inspiram, pessoas que vão brigar e têm as mesmas pautas que a gente. Concordo plenamente. Discurso bonito não, né? Jamais. Agora nós vamos fazer algumas perguntas pro nosso vereador, da galera aí. Vamos ver o que a galera mandou para vocês, Ciro. Valéria Lima, tá bom? Vereador, você não acha muito cara de pau o Calil, com essa gestão desastrosa em BH, querer ser candidato ao governo? Valéria, eu tô com você e digo mais. Se você quiser, nós vamos junto comprar um óleo de peroba para o prefeito passar nessa cara de pau. Porque eu vou falar com você, não é possível um cara que fez o que fez com Belo Horizonte querer agora ser governador do nosso estado. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque se foi um total desgoverno e a cidade está arrasada, mal cuidada do jeito que está, imagina o que ele pode fazer no governo do estado. Então, Calil não. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta agora. Matheus Silva. Fala mal do prefeito, mas defende o presidente. Coerência, zero, vereador. Matheus, te desafio a debater comigo então. O que o prefeito fez de bom para a cidade e o que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que ele fez que você achou que não valeu a pena, porque é muito fácil a gente criticar. Imagino que você seja do fã-clube do prefeito, né? Porque falar que não tem coerência, você não acompanha o meu trabalho e você não está vendo o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. Então é importante, quando a gente for dar alguma opinião, a gente saber do que a gente está falando, porque falar só do jeito que você colocou aí, coerência zero, você está falando do quê? Mais me parece alguém do fã-clube do prefeito. Obviamente, certeza absoluta, viu, meu vereador? Vamos para a próxima pergunta aí. Caio Mercedes. É isso mesmo, Vitor? Caio Mercedes. O que você pensa da turma da lacração que cancela todo mundo que pensa diferente, como aconteceu com o Maurício? Eu estava comentando isso com o Maurício aqui antes da gente entrar no ar aqui, de que a turma da lacração hoje é o tribunal da internet. Eles estão cancelando as pessoas por terem opinião. O Maurício, na minha opinião, ele não fez nada demais, ele apenas expôs um fato, nem criticou nem lado, só comentou assim, onde é que nós vamos parar, onde que nós vamos chegar. Então, peraí, daqui a pouco então ninguém pode ter opinião? Nós vamos ter que escolher então o que os nossos governantes vão mandar a gente dizer? Não faltou com respeito com ninguém, não faltou com ali o decoro, né, do cargo que ele exercia como atleta, como profissional, não falou em nome da empresa, ele falou que ele tinha vontade. Então, se isso for crime no Brasil, nós vamos ter que começar de novo. E nós não podemos abrir mão de ser quem a gente é. A gente, obviamente, não pode cometer nenhum crime, mas a gente precisa de defender a nossa liberdade de expressão.
Porque a partir do momento, quando as pessoas querem cercear o que você vai dizer, o que você não vai dizer, você passa a fazer parte de um projeto e não ser parte da transformação. Eu quero ser parte da transformação. Perfeito, é isso que eu penso, é isso que aconteceu. Por isso que o meu dever hoje é muito maior do que apenas jogar vôlei, né? É brigar pelo nosso direito, pela nossa liberdade de expressão, né? Pela defesa daquilo que a gente acredita. Porque não pode ser crime você querer defender a sua família, seus filhos, seus valores, né? Não? Total. Meu vereador, vamos para a próxima aqui agora. Tá, Renata Barbosa. Essa é boa essa pergunta, hein? Ciro, podemos esperar candidato nessa eleição? Quais são os próximos passos na política? Renata, primeira coisa, você precisa se você não me segue ainda, ir lá no meu Instagram para você começar a conhecer o trabalho. Segunda coisa é o seguinte, olha, Maurício, eu falo que meu nome ele sempre vai estar à disposição do povo, sabe? Se as pessoas querem que eu vá para um próximo nível, se isso for desejo de um grupo, de realmente as pessoas precisando de uma liderança, eu acho que é como você falou, quando a gente está com o propósito de Deus no coração, as coisas vão acontecendo. Então, o que eu tenho para falar para Renata é, Renata, meu nome sempre estará à disposição do povo. Não, Renata, o resto... ele vai vir sim, viu? Gente... Vai vir sim, a gente precisa. Tô torcendo que venha, viu, meu vereador? Obrigado. Tô torcendo mesmo. Agora, voltando aqui na nossa conversa, como entender, depois de tudo que o país passou, ter gente falando na volta... Eu não vou nem falar o nome desse cara, porque eu não gosto de dar palanque para eles, não. Uhum. Você sabe de quem que eu tô falando. Sim. Cara, é o que a gente está fazendo aqui. É alertando as pessoas. Certamente tem muita gente que está assistindo esse vídeo que não gosta de mim, que não gosta de você. Pessoas que têm curiosidade de saber o que a gente está falando. Então, isso que nós estamos fazendo hoje aqui é a possibilidade de transformar a mente de uma pessoa que talvez está indecisa. Porque quem está do nosso lado, Maurício. Nós precisamos agora de conquistar a pessoa que está indecisa, que está assim, poxa, será que o presidente é isso, que não é aquilo? Gente, nós precisamos de ver os fatos, o quanto o presidente contribuiu para o nosso país, o quanto que o presidente ajudou na defesa de princípios e valores, não deixou várias pautas progressistas avançarem, entendeu? Então, assim, nós precisamos de nos unir, blindar e defender pessoas que acreditam nessas pautas e valores, porque um país que deturpa princípios familiares é uma nação sem identidade. E o Brasil precisa dessa identidade. Nós precisamos de manter ali uma coerência no nosso país. Uhum. E o presidente Bolsonaro ele tem defendido bons princípios, bons valores, não tem corrupção. É um cara que está pensando no desenvolvimento. É um cara que ele não mudou. Gente, isso para mim no Bolsonaro é o que mais me deixa feliz. Ele é o mesmo desde quando ele era deputado e o que ele é hoje. Ele é um cara simples. Eu já estive com ele uma vez, o Maurício já esteve várias vezes, sabe do que eu estou falando. O presidente é um cara que você tem acesso a ele, é um cara engraçado. E ele é aquilo, ele não é na frente das câmeras um personagem. Não. Ele é exatamente aquilo. Nós temos que ter políticos, que é como você falou, Maurício, pessoas que são de verdade, que querem a construção. Se tem gente que fala assim comigo, Ciro, mas o presidente às vezes fala demais. Bicho, eu prefiro um presidente assim do que um presidente que rouba bilhões, trilhões, entendeu? Bolsonaro, você não precisa falar bonito, não. O que você está fazendo pelo povo, ó, nós estamos juntos, vamos para cima. Você precisa de gente junto que vai apoiar isso, que vai apoiar essa transformação no Brasil, que vai defender princípios e valores. Conta com a gente. Isso aí, falou bonito, vereador. E só quem conhece aquele cara sabe a essência dele, sabe que eu passei alguns dias com ele, né? Cheguei de manhã, nós fomos tomar café, depois a gente foi para a rotina dele. Chega no final do dia, ele tá só o bagaço. Você imagina, a gente tem decisões para tomar no nosso dia a dia. Você tem decisões aqui, né, do município, eu tenho decisões, né, dos meus próximos passos que eu tenho que fazer. Ele tem decisões enormes para mudar o Brasil. Você tem noção disso? É muito pesado o que ele tem que lidar no dia a dia. E é um cara simples, um cara família, um cara... Porra, eu sou fã dele. Um cara top, né? Eu sou até suspeito para falar, né? E essa terceira via aí, meu vereador, o que você acha disso? Eu acho que ela existe no imaginário de algumas pessoas. É tudo que eu tenho para falar da terceira via. Candidatos fracos, candidatos que não agregam nada, candidatos que têm um carisma de um picolé de chuchu. É isso que eu acho da terceira via. Pois é, mas vamos fazer uns cálculos rapidinho aqui. Vamos colocar aqui, um tem de 5% a 7%, outro 3%. Isso aí vai dar vamos colocar 12% do eleitor, né? Sim. Isso aí, o que você acha? Tira voto da direita,
prejudica? Olha, eu acho que é o seguinte, no primeiro turno, todo mundo vai escolher ali o candidato que acha que tem que ser o presidente do Brasil. E nós sabemos que só existe um segundo turno, que é o presidente Jair Bolsonaro contra a turma que saqueou o Brasil. E, cara, não vai ter para onde correr. Se você quer um país sem corrupção, se você quer um país que vai buscar o desenvolvimento, que vai cuidar das nossas crianças... Poxa, olha o trabalho que a Damares tem feito com as crianças do Brasil, com os adolescentes do Brasil inteiro, entendeu? Olha o Paulo Guedes, tanto que ele está lutando pela nossa economia. São pessoas estratégicas, não tem repartição partidária ali, são pessoas que querem pensar no desenvolvimento. Então, pessoal, como o Maurício disse aqui, faço das suas palavras as minhas. É muito fácil escolher qual lado ficar, muito fácil. É muito fácil mesmo. Eu acho que isso aí prejudica a gente, prejudica nós de direita, prejudica o presidente Bolsonaro. Porque quem vota na esquerda, esses vão votar. Esses vão votar de qualquer forma. Talvez mesmo que vá para o segundo turno, né, e as pessoas que votam no Centrão, que é o Moro, pensa em votar no Dória, o cara que tem mais rejeição no Brasil hoje, vai tirar voto da direita. Entendeu? Então isso aí eu acho muito ruim. Por isso que a nossa missão, a minha, a sua, a minha, do Cira e quem está assistindo isso daí, é muito grande. Que a gente tem que transformar a cabeça das pessoas, mesmo que você não mude no mesmo dia, mas você deixa uma sementinha plantada lá e você vai mudando devagarzinho para trazer ela para o nosso lado. Isso é muito importante para o nosso projeto. É mostrar, né, Maurício? Igual você falou assim, o voto do indeciso. Esse cara que vai votar na terceira via, ele vai ter que escolher um outro candidato segundo turno. Vai ter que escolher. E é o que eu tô falando aí, é fácil escolher. Pô, de um lado você tem um cara que saqueou o Brasil, que usava Petrobras, usava um monte de esquema aí, concorrendo com um presidente que não tem nada. Não tem nada, cara. O cara tá trabalhando, o cara, entendeu? Toma pedrada o dia inteiro, acorda com problema, vai dormir com problema, querendo fazer um Brasil melhor. Ele não tem paz. Entendeu? E é um cara que tá trabalhando pra burro pro nosso país. Tá. Linkando isso daí, Ciro, eu queria saber se o que você acha de fraude? Você acha que pode ter fraudes nas eleições do segundo turno? Você acha que é possível isso acontecer? E se acontecer, o que vai acontecer com o país? Cara, essa aí é uma pauta que, assim, eu defendo, tá? O voto impresso. Eu não acho que as urnas são 100% seguras. A gente já teve aí alguns hackers também que entraram e já testaram isso. Aí o pessoal sempre fala em atualizar o software e tudo mais, mas eu acho que a gente teria que ter o modelo ideal é a gente ter um comprovante, né? Daquilo ali que a gente votou e tudo mais, naqueles padrões mesmo que a gente estava querendo que fosse votado. Cai o papel, você confere, ninguém toca no papel, ele cai na urna e pronto. Eu não vejo qual a dificuldade disso aí. Entendeu? Porque a gente deixa numa urna que pode ser fraudada, que pode entrar alguém lá. Poxa, a gente viu nas últimas eleições... Indícios, né? Indícios que provaram que cara, a gente entrou, que né? é falho o sistema. Então, assim, eu acho que nós temos que ficar muito atento com relação a isso. É uma pauta que a gente não pode esquecer. Não dá tempo mais, né, infelizmente, de mudar isso. Mas nós precisamos ficar marcando em cima. Como é que vai ser essa urna? Como é que vai ser essa contagem? Porque na última eleição, a minha, por exemplo, o sistema deu pau. Aí. Geralmente a apuração era ali de 5, 6 horas da tarde, no máximo até umas 9 horas da noite, para vereador e prefeito. O resultado foi sair quase 1 hora da manhã, porque o sistema deu pau, travou. Agora nós vamos para a hora do rally. Bora. Entendeu? Agora, Ciro, eu vou falar uma palavra e você fala o significado dela, tá? Para você. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, então. Vamos começar. Deus. Alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o propósito da minha vida na Terra, é servir a Jesus Cristo. Família. Família é a base de tudo, é meu alicerce, é onde eu recarrego minhas energias, é com quem eu posso abrir minhas fraquezas, com quem vai me ajudar a prosseguir. Política. Política necessária, precisamos de pessoas que gerem esperança no povo, pessoas que vão trabalhar para que essa mudança aconteça. Pátria. O de mais importante que a gente tem dentro do Brasil, defender nossos princípios e valores, defender a nossa identidade, defender o nosso povo. BH. Uma cidade maravilhosa que precisa de muitos ajustes, mas uma cidade que tem alcançado cada vez mais o seu lugar a nível internacional, com prêmios que ganharam e tudo mais. BH, cidade maravilhosa. Minas Gerais. O estado
que precisa de mais pujança, um Estado que precisa de um olhar com menos interferência do Estado para a gente conseguir maior desenvolvimento, para a gente conseguir gerar maior quantidade de emprego e renda para as pessoas. Calil. Fora da política, fora do futebol, fora de tudo. Zema. Cara 10. Gosto muito do governador, tem feito um trabalho muito bacana e tem se comprometido com as pautas de avanço do nosso Estado. 4 dedos. Cara, eu gostaria até de nem falar, mas é um cara que, para mim, ele está deturpando todo tipo de princípio e valor, e para ele vale tudo. Vale tudo para chegar no poder. E a gente precisa de que essas pessoas que vale tudo, a pessoa vende até a alma. Você sabe disso. E nós precisamos de dar um fim, um basta nessa situação. Bolsonaro. Bolsonaro, o herói nacional, que tem lutado pelo Brasil, lutado pelo nosso povo, aos trancos e barrancos, tomou literalmente uma facada e o homem está aí, lutando, acreditando. Isso dá muita força para nós, presidente. Obrigado. Muito legal, muito legal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Ciro. Foi um prazer recebê-lo. É a primeira vez que eu faço um negócio desse, né, Vitor? Eu espero que eu tenha ido bem, que vocês falam que eu fui bem aí nos comentários aí. Eu tinha que ter falado no começo, mas eu vou falar agora. Se inscreve no canal, clica no sininho, né, Vitor? E compartilha, gente, o canal. Compartilha o canal. Compartilha o canal. O Ciro tá me ajudando aqui, que eu sou meio inexperiente nesse negócio. Mas quero que você deixe uma mensagem aqui para quem tá nos vendo, nos assistindo. Pessoal, queria agradecer primeiramente o Maurício, toda a equipe dele, todo o pessoal que está aqui me recebeu super bem. E Maurício, eu fico muito feliz de saber que a gente tem encontrado irmãos, né, nessa trincheira, nessa guerra que nós estamos travando aí no Brasil. E dizer, pessoal, que a esperança somos nós. Nós precisamos de pessoas que vão se posicionar, pessoas que não vão abrir mão, pessoas que vão estar ali lutando pela nossa pátria. Não sinta vergonha de apoiar a um candidato, uma pessoa. Sinta honra de que você está fazendo seu papel de cidadão, de que você quer um Brasil melhor. E a gente só faz um Brasil melhor colocando pessoas boas em lugares estratégicos. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Nosso primeiro convidado, o cara. Tá? Tô torcendo que ele venha para deputado aí, mas vamos baixo. Vamos ficar baixo porque, né? Obrigado, viu? Um abraço para todos vocês. Maurício. Tamo junto. Tchau, tchau. Rolou?